A partir de agora, a gente vai ter um momento de meditação na palavra do nosso Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela pode dividir almas e medulas. Ela pode discernir o pensamento, os propósitos do coração humano. Muitas vezes as pessoas oferecem para que alguém vá até Deus ou até a igreja, oferece para a pessoa muitos benefícios, muitas coisas para que ela possa ir ao encontro do Senhor nosso Deus. Mas a coisa mais rica que existe na vida do ser humano é a sede de ouvir a palavra de Deus. Quando nós temos sede de ouvir a palavra do Senhor, é a coisa mais maravilhosa que existe na nossa vida. Porque quando nós olhamos para o sermão das bem-aventuranças, Jesus disse assim: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então a gente está aqui para a gente se alimentar. A gente está aqui para a gente poder matar aquela sede. A sequidão, ela, no entanto, terá que dar lugar à abundância dos rios de águas cristalinas, porque a palavra dele diz que aqueles que crerem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A leitura para essa noite, para este momento, nós vamos meditarmos no livro de Deuteronômio 11, do verso 8 ao verso 25. Eu quero ouvir você lendo a palavra de Deus e depois nós estaremos meditando e aprendendo nela, tirando lições para as nossas vidas da palavra do Senhor. Eu quero convidar o Jean para começar a leitura da palavra. Os benefícios da obediência. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeais a vossa semente e com o pé regais como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que eu vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prestreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque, se diligentemente guardares todos os mandamentos que vos ordeno, para guardar, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Amém.
A partir de agora, eu e você tiraremos lições para as nossas vidas sobre a obediência, os benefícios que a obediência traz para a nossa vida. Você sabe que quando se obedece à palavra de Deus, ele tem promessas, humanamente, promessas quase incríveis para as nossas vidas. Você acabou de ler e você pode, no entanto, meditar sobre o que Deus está falando na palavra dele aos nossos corações. E Deus, naquele dia, através de Moisés, escrevendo o Deuteronômio, ele fala para o povo e diz para eles assim: olha, a terra que vocês vão passar a possuir não é como a terra do Egito. Não é essa sequidão que vocês tinham. Vocês não vão precisar carregar água em algum balde para vocês regar aquilo que vocês plantam. Vocês vão ter a chuva dos céus para vocês beber a água. Vocês não vão depender da irrigação, de alguém chegar lá com o pé e abrir para que o vosso solo seja molhado e vocês possam colher alguma coisa. Eu vou levar vocês para uma terra totalmente diferente. Essa é a promessa que eu tenho para vocês. E você sabe que quando a gente olha para as promessas de Deus, a gente fica muitas vezes a imaginar e pensar assim: mas Deus está prometendo, mas eu consigo acreditar que isso é verdade para a minha vida? Eu consigo, no entanto, crer que o que Deus está falando é verdade? O profeta Isaías disse no livro de Isaías o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que designei. Então, a palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia, sem que ela cumpra, sem que se cumpra aquilo que Deus tem prometido. E Deus promete para eles, dizendo assim: olha, a terra que vocês vão possuir é terra de montes, é terra de vales, mas aí vocês vão ter um outro tipo de terra. Vai ser uma terra que mana leite e mel. Vocês não vão depender de estar mendigando um pouquinho de água. Vocês vão ter a chuva ao tempo certo, ao tempo de Deus. No momento que vocês precisarem, vou mandar as primeiras e as últimas chuvas. Eu não sou agrônomo, mas se eu fosse, eu poderia dizer para vocês assim, que acredito que jamais uma irrigação seja igual à chuva que Deus manda dos céus para regar a terra. Porque tudo aquilo que Deus faz é diferente. Porque tudo aquilo que Deus opera e que Deus faz acontecer, ela é melhor do que aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo que Deus faz é primeiramente puro, é bom, é algo, no entanto, que faz com que o ser humano fica só a imaginar. É o poder, é a graça, é a maravilha de Deus. Você sabe que obedecer, para a mensagem de hoje, eu fico colocando esse tema, obedecer, quando nós queremos obedecer a Deus, quando nós se submetemos a fazer a vontade de Deus, Deus vem até nós dizendo assim: essa é a promessa que eu fiz para você. Eu tenho uma promessa para ti. Se você diligentemente guardar a minha palavra, os meus mandamentos, eu vou fazer com que todas essas bênçãos estejam sobre ti. Muitas vezes, quando nós lemos o Deuteronômio 28, sobre as bênçãos decorrentes da obediência, quando lá ele fala, ele diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tiver o cuidado de guardar os mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor fará com que todas essas bênçãos te alcancem. Então nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção corre atrás da gente. Nós estamos na frente pela palavra de Deus. E a bênção dele corre atrás da nossa vida. Nós não dependemos de sairmos, eu vou a tal lugar porque lá Deus está abençoando. E eu preciso ir lá porque lá está a bênção de Deus. Deus prometeu que ele abençoaria na cidade, abençoaria no campo, a cria das tuas vacas, a tua maçadeira,
a tua entrada, a tua saída. Se por um caminho o inimigo vier a te perseguir, por 7 fugirá de diante da tua presença. E eu determinarei que a minha bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão te abençoará o Senhor teu Deus. Então, obediência é o quê? É uma escolha. A obediência é uma escolha. O que você escolhe? Quando eu era criança na casa do meu pai, ele dizia assim: se você fizer dessa maneira como eu estou mandando você fazer, você evita muitas coisas. Você não vai apanhar se você não fizer errado. Se você fizer como eu estou dando a ordem, você vai ter muitos benefícios na tua vida. Aí o que nós escolhemos? Então nós escolhemos, eu vou escolher a fazer aquilo que o Senhor está mandando, para que eu possa ter esses benefícios, para que eu não tenha consequências daquilo que eu fizer de errado, ao contrário daquilo que o Senhor está mandando. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos Deus, através da palavra dele, dizendo para o povo de Israel, viu? É o seguinte: os meus olhos estarão do princípio ao fim do ano. Como nós estamos começando mais um ano no nosso calendário, eu gostaria de deixar isso ao teu coração, ao coração de cada pessoa, de que Deus não está com a gente apenas em um mês do ano, apenas em alguns dias do ano. Mas Deus promete na palavra dele, como ele prometeu para o povo de Israel: os meus olhos vão estar sobre vocês do princípio ao fim do ano. Vocês vão ser uma terra fértil. Vocês vão ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que estende as suas raízes para essa fonte de água, e no ano da sequidão não se fadiga e nem deixa de dar frutos. Nos piores momentos que você possa imaginar, vocês vão continuar dando frutos. Eu fico a pensar assim, que quando ele promete de que a terra que eles iam passar a possuir ia ser uma terra onde ia manar leite e mel, uma terra com fertilidade, e ele prometendo, dizendo assim: olha, da chuva dos céus vocês vão beber a água. Vocês não vão mais passar por essa terra árida aqui do Egito. Eu fico a imaginar assim, a riqueza do Egito sendo o rio Nilo, o maior rio do Egito, mas com tudo isso, eu fico a imaginar assim, que mesmo assim, sem a bênção de Deus, aquele rio, no entanto, ali que era fértil, que trazia fertilidade para aquele povo, mesmo assim, se Deus fechar as janelas dos céus, é como está lá no livro de Malaquias: se você quer crer na palavra de Deus, e se você quiser fazer uma escolha de obedecer a palavra de Deus, você vai poder ter o melhor para a tua vida. É como ele disse no livro de Malaquias: se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, a qual dela vos advém a maior abastança, e por causa de vós eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra, e a vida no campo não será apertada, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus está oferecendo o melhor para a vida da gente. Eu fico a imaginar assim, ó, quando eu leio os Salmos 81, se você achar na tua Bíblia aí, para mim, os Salmos 81, do 10 em diante, para você começar a ler, o momento que você encontrar, eu gostaria que você lesse para mim esses textos, para nós meditarmos o quanto Deus quer o melhor para a vida da gente. Deus não promete coisinha qualquer para aquele que lhe obedece, para aquele que se submete à sua palavra, para aquele que verdadeiramente lhe ama. Quando tu leu na palavra dele aí, e ele disse assim: se diligentemente tu guardares os meus mandamentos, se você me amar, porque aquele que ama guarda a palavra de Deus. O próprio Jesus disse: aquele que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda a minha palavra. E Jesus mesmo disse assim, ó: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Lá no Evangelho de São João ele falou isso. Chegou e disse para o povo dele: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Se você me ama, tu guarda a minha palavra.
e o meu Pai também amará vocês, e nós viremos para a vida de vocês, eu e o Pai, disse Jesus, e faremos em você morada. Se você encontrou o Salmos 81, do 10 em diante, eu gostaria que você lesse para a gente aí. Salmos 81, do verso 10 em diante. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. E o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Amém? Gente, eu pergunto para você agora, tem coisa mais rica do que isso para a nossa vida? Deus chega e diz assim, eu queria dar o melhor para vocês. E ele chegou e disse, se o meu povo me escutasse, Israel, se você me ouvisse, eu, no entanto, abateria teus inimigos. Tu não precisaria estar preocupado com teus inimigos. Quando nós voltamos e meditamos na palavra de Deus e vimos aquilo que o Senhor diz na palavra dele, que se fizesse a vontade dele, ele disse, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E o meu anjo irá diante de ti pelo caminho e te guardará. O Senhor chegou e disse assim, eu queria dar o melhor para vocês, o trigo mais fino. Eu queria dar o melhor mel para vocês, aquele que brota da rocha. Mas como eu queria que vocês me ouvissem. Muitas vezes nós não temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus fala aos nossos corações, aquilo que o Senhor, no entanto, está dizendo assim, filho meu, se tu ouvires a minha palavra e guardar dentro de ti os meus mandamentos, eu vou fazer você grande. Eu vou fazer você forte. Eu vou fazer você um povo invencível. Deus, quando nós lemos a palavra dele, nós vemos assim que a gente obedecer a Deus, se submeter a Deus, é uma escolha nossa. Nós somos livres para escolhermos, mas nunca podemos esquecer que se nós não escolhermos a obedecer a Deus, nós vamos termos consequência de termos desobedecido ao Senhor nosso Deus. Nós vamos termos consequência disso. A gente fica olhando aí a palavra dele e nós ficamos a imaginar quando no Novo Testamento alguém chegou e perguntou para Jesus assim, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E ele, quando nós lemos a palavra dele, ele está dizendo para Israel assim, se vocês me amassem, se vocês, no entanto, abrissem a alma para mim, o coração, e se vocês dessem ouvido à minha palavra, eu daria o melhor para vocês. Eu tenho o melhor para vocês. Quando olhamos o Isaías 1, 17, 18, nós vimos o profeta falando e dizendo assim, os teus pecados podem ser como a escarlata, eu tornarei alvo como a lã. Pode ser vermelho como o carmesim, eu tornarei alvo como a neve. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas se for rebelde, sereis devorado a espada, porque a boca do Senhor o disse. Adoração. Quem não gosta de adoração? Você gosta de adorar a Deus? Gosta ou não gosta? Eu também gosto, mas obedecer, ela é muito mais alto do que qualquer adoração a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e se submetemos a obedecer a ordem superior de um Deus que é incomparável, de um Deus que é soberano. Eu fico a pensar assim, de que a obediência é muito mais alta do que a adoração, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e vimos o que aconteceu com Saul,
quando Deus mandou destruir totalmente o que havia ali, e ele não poupou o melhor do rebanho, para oferecer adoração, para oferecer sacrifício a Deus. E Deus disse: eu me agrado mais da obediência do que do sacrifício. O obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, no entanto, não aceitou, não. Você diz que tu poupou o melhor para oferecer sacrifício e adoração. Para Deus não serve. Não. É melhor obedecer. É melhor sermos submissos à vontade e o querer do eterno, todo-poderoso Deus. Eu quero que você medite que Deus tem promessas e as promessas de Deus são infalíveis. Deus nunca fez uma promessa para alguém que ele não pudesse cumprir. Eu fiz a promessa, mas agora está difícil para mim conseguir cumprir essa promessa. Não. Deus é fiel. É fiel em todas as suas promessas, de maneira que a gente pode guardar firme a confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Deus é fiel em todo o seu proceder. E quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vemos assim que, enquanto eles estão ali no Egito, eles estão passando dificuldade, mas todo momento em que Deus repreende, que Deus disciplina, é a prova do amor de Deus. Quando o sábio Salomão escreve o livro de Provérbios, e ele diz na palavra de Deus: eu repreendo e disciplino a quantos amo, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Eu repreendo e disciplino, eu estou disciplinando para o bem de vocês, porque eu quero o melhor para de vocês. Eu quero que vocês possam desfrutar do melhor, não de algo meia boca, que seja meio sim, nem bom nem ruim, fica sobre o meio aí. Não. Quando olhamos para a palavra de Deus e para a questão da obediência, nós vimos que Deus promete o melhor. Quando eu olho para o momento em que Deus envia Jonas para a cidade de Jope para pregar a palavra de Deus ali, o Jonas preferiu: bom, eu vou me distanciar, eu vou para o outro lado, eu vou fugir para Tarsis, eu vou pegar o navio, vou comprar a passagem, entendeu? Não precisava nem ter gastado para comprar a passagem, não precisava nem ter tentado se esconder no porão do navio. Mas enquanto aquela terrível tempestade gigantesca, o mar bravo, ele está dormindo, bonitão, está no bom do sono. Está dormindo tranquilamente, até que alguém chega e acorda ele: o que está se passando contigo? Está todo mundo aqui apavorado, menos você. Você está dormindo sossegadamente. E as perguntas para ele é essa: da onde você vem? Quem você é? Qual a tua ocupação? Aí ele tem que dizer: eu estou fugindo. Tem como fugir da presença de Deus? Claro que não tem. Claro que não tem. Para onde me ausentarei da tua presença? Se subo aos céus, tu está lá. Se eu, no entanto, pego as asas da alvorada e me sumo lá nos confins, aí lá tu está também. Se eu ir lá no mais profundo abismo, lá embaixo, ainda lá a tua mão há de guiar-me. Eu não tenho para onde me esconder de ti. Então, o melhor que o ser humano pode fazer é ser submisso a Deus e a sua palavra, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor está mandando na vida minha, que o Senhor está pedindo. Eu vou ser submisso a ti, Senhor. Eu vejo as grandes diferenças quando eu olho assim para as pessoas, e as grandes bênçãos que alguém recebe quando ele é submisso à vontade e o querer do eterno, do todo-poderoso Deus. Eu imagino assim, de que enquanto para o faraó poderia ser um dos grandes ídolos dele, aquele rio lá, o rio Egito, enquanto o rio Nilo lá no Egito poderia ser
um granido para ele, porque aqui eu coloco ali os meninos ali dentro e não sobra nenhum. Vou exterminando um por um. Nasceu, vai para lá, terminei com a vida dele. Certo? Vai acontecendo por aí. Deus, ele pede de que o ser humano seja obediente. E Deus não depende de mim. Não depende de você. Deus não depende de ninguém para que algo se aconteça, para que alguma coisa venha a se acontecer. E eu acho tão interessante assim que Deus, quando ele resolve ferir, agir, fazer algo se acontecer, ele, no entanto, começa pelas coisas grandes. Pelas coisas grandes. Muitas vezes aquilo que é desprezível, aquilo que é pequeno, Deus deixa de lado. Eu vou agir naquilo que é grande. Quando Deus age nas 10 pragas lá do Egito, qual é a primeira praga que aconteceu lá no Egito? Qual é a primeira praga? Águas de sangue. As águas se tornam em sangue. Isso aí. As águas tornam-se em sangue. E aí vai o rio Nilo agora apodrecer tudo que existe ali. Deus age da maneira dele e totalmente diferenciado daquilo que muitas vezes eu fico a pensar que Deus vai agir dessa ou daquela outra maneira, e Deus age de uma maneira totalmente diferenciada daquela que eu estou pensando. E quando ele tem essas promessas aqui para o povo de Israel, ele promete para eles assim: olha aqui, se vocês me obedecerem, as nações que existem lá nessa terra, que eu estou prometendo para vocês, eu vou desapropriar eles de lá. Deus não está dizendo assim, eu não encontro na palavra dele. Ele dizendo assim: viu, se tu me der uma mão, se você me ajudar, para mim vai ser bem-vinda a tua ajuda. Eu vou tirar as pessoas de lá. Se você me ajudar e eu vencer teus inimigos, vamos vencer os inimigos. Se você me der uma mão, vai ser mais simples para mim resolver o problema. Não. Deus promete dizendo assim: se você atentamente ouvir a minha voz e ter o cuidado de guardar os meus mandamentos, os meus preceitos que eu te ordeno, eu vou fazer você grande. Eu vou ser inimigo dos teus inimigos, você é adversário dos adversários. Eu vou colocar alguém à tua frente. Eu vou abençoar você. A minha bênção te alcançará aonde você for, aonde você colocar a planta do teu pé. Você pode imaginar assim, mas no deserto, Deus, lá naquelas terras áridas, alguma coisa pode acontecer na minha vida e Deus vai dizer sempre assim para você: sim, claro que pode acontecer. Porque a palavra dele diz: e eu te sustentarei até em lugares áridos. Aí ele dá a resposta para a gente claramente, com a maior simplicidade: eu vou sustentar você em qualquer lugar. As terras são áridas, crestada pelo vento oriental, uma terra torrada, mas eu vou sustentar você lá. Eu sou Deus, eu sou o Senhor sobre todas as coisas. Eu não dependo de alguém para que alguma coisa se aconteça. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, quando nós procuramos fazer a vontade do Senhor nosso Deus, se submetendo aos seus mandamentos que ele nos ordena. Um dia, o próprio rei Davi disse assim: como guardará o jovem puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu não quero entrar nesse assunto agora com vocês, mas se o Davi tivesse guardado no coração dele a palavra de Deus, ele não teria tido as consequências terríveis que ele teve na vida. De ter inimigos na própria casa. Se ele tivesse, no entanto, guardado verdadeiramente a palavra de Deus e sido submisso aos mandamentos do Senhor, ele não teria a consequência e o tão alto preço em que ele pagou. O que você escolhe na tua vida?
Obedecer é uma escolha que a gente faz. Ser submisso a Deus e a sua vontade. E Deus quer isso para os seus filhos. Deus, como um pai, ele sempre orienta os filhos dele pelo melhor caminho. Ele tem o melhor para nos conceder. Você leu no Salmos 81 aí, é tão profundo, é tão maravilhoso. Nós ouvimos isso e meditar na palavra dele, que Deus prometeu para o povo de Israel, viu? Eu tenho o trigo mais fino, o melhor trigo eu tenho para vocês. O melhor mel eu tenho para vocês, lá da rocha. Ah, mas como eu queria que vocês me ouvissem. Você pensa uma coisa, Deus veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ele veio para este povo, e o povo rejeita ele, rejeitou. Assim, todos quantos creram no nome do Senhor Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quando eu olho para a questão da obediência, eu vejo assim que muitas vezes parece ser algo até maluco quando nós paramos para pensar. Quando Deus falou para o pai da fé, para Abraão, e naquela noite faz um pedido para Abraão, dizendo assim, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz assim, pega o teu filho, o teu único filho, o Isaque, e vai oferecer em um dos montes o qual eu designei. Parece algo assim maluco se você parar para pensar. Mas Deus, esse aqui não é o filho da promessa. Não é o filho da promessa, o Isaque, que tu prometeu que Isaque seria chamado a minha descendência. E agora, Senhor, tu está me pedindo isso? E eu vejo o momento em que o Abraão prontamente levanta e acorda o filho. E diz prontamente, eu vou fazer o que Deus está mandando. Eu não consigo entender. Eu estou falando agora de mim mesmo. Eu não consigo entender muitas vezes Deus. Muitas vezes eu não consigo entender os planos de Deus para a minha vida. Mas eu creio neles. Eu acredito neles. Eu acredito que o que Deus está falando é verdade. Que o que Deus está prometendo, Ele cumpre. Ele é Senhor. Mesmo muitas vezes sem entender. Eu imagino naquele momento o Abraão não entendo mais nada agora. Se Deus prometeu que em Isaque seria chamada a minha descendência, eu esperei tanto tempo, e de tanto tempo eu esperar, eu acabei fazendo uma tremenda besteira. Quando eu tive um filho com Agar, e agora o Senhor cumpre a promessa dele. Com um homem de 100 anos, e agora que eu acostumei viver com ele, que eu estava esperançoso no que Deus havia prometido, ele me pede o filho para oferecer sacrifício em um dos montes, o qual ele designar. Difícil de entender, não é verdade? Mas mesmo eu não entendendo os planos de Deus, eu continuo confiando e crendo que Deus tem o melhor e que Deus faz o melhor se acontecer. E o Abraão acreditou em algo assim, que você me ouvindo, de repente alguém me ouvindo pode dizer assim, mas que conversa é essa que você está dizendo? Agora, o Abraão diz a palavra que ele creu, que Deus, até de pedra, podia suscitar filhos a Abraão. Você imagina só, aí Abraão, no entanto, acredita de uma maneira assim, que se esse filho hoje for morto em sacrifício, neste monte que Deus designou, eu acredito que Deus, se não tiver outra maneira, de pedra ele pode fazer um filho para mim, mas Deus vai cumprir a sua promessa. Deus sempre cumprirá cabalmente tudo aquilo que ele promete para as nossas vidas. Eu fico a pensar assim, que enquanto, eu falei para você, enquanto lá o Jonas coloca algumas desculpas, podia ser difícil mesmo naqueles momentos, mas ele coloca algumas desculpas para fugir, dizendo assim, não, um povo maluco desses aí não tem mais do que ser queimado no inferno mesmo. Tem o que fazer com eles. Enquanto ele pensou isso,
Tem como. De repente, quando Deus usa de misericórdia e faz acontecer um milagre dele de salvação, ele fica chateado. Ele ficou tão chateado que faz a gente, muitas vezes, a ficar olhando para isso e imaginando assim. Ele estava imaginando de que, bom, não adianta, porque 120 dias e Nínive vai ser subvertido. Então não adianta, esse povo aí não merece mesmo salvação. Esse povo merece mais do que ser destruído mesmo. Aí, olhando nisso, eu vejo que, assim como ele era enviado para Jope, eu vejo no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, que acontece o mesmo com Pedro. Quando Pedro, no entanto, tem aquela visão de um lençol que desce do céu, ali, com tudo quanto era tipo de réptil, e Deus disse, mata e come. E ele respondeu para Deus assim, de maneira nenhuma, Senhor. Nem tu mandando eu não faço isso. Nem tu me mandando eu não vou fazer. Não, eu sou um judeu. Eu sou um judeu, eu sou observador daquilo que tu diz na tua palavra lá. Eu não vou comer, não. Eu não vou matar e nem vou comer também, nem tampouco. Mesmo o Senhor me mandando fazer isso. Mas quando ele entende o plano de Deus, que Deus queria que ele fosse até Jope para salvar vidas, para não chamar de imundo que Deus havia purificado, que os gentios, que eram considerados imundos, também diante dos olhos de Deus, ele precisaria chegar lá. Ele só entendeu quando ele chegou na casa de Simão, curtidor. Ele entendeu o plano de Deus. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, que eu seja obediente à sua palavra. Mas ele não ficou assim dizendo, não, vou fugir porque isso é um negócio complicado. Ele foi. Ele foi porque Deus o havia mandado que ele fizesse aquilo. E ele chega lá, no entanto, e ele vê quantas pessoas ali precisavam ouvir da graça poderosa do Evangelho do Senhor Jesus. Obedecer é algo riquíssimo na nossa vida. Quando nós somos submissos, a palavra de Deus diz que se a gente quer não temer autoridades, faça o bem e você terá louvor dela. As autoridades são postas por Deus, diz a palavra dele. Agora, quando nós olhamos para a autoridade divina, que não se compara a nada, Deus mandando e dizendo assim, olha, se você atentamente ouvir a minha voz e guardar a minha palavra, os meus mandamentos que eu te ordeno para você, eu vou fazer com que você ponha terror e temor por onde você andar. A gente vê as coisas acontecer muitas vezes bem ao contrário. Os cristãos, em vez de eles fazer com que as pessoas temam ao ver eles, porque se você tiver Deus na tua vida, você tem um diferencial na tua vida. Se você tiver Deus com você, você vai ser totalmente diferente. Não pensas que quando Jesus disse assim, ó, vós sois a luz do mundo. Primeiro ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse assim, vós sois a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês brilham, vocês nasceram para ser vencedor. Vocês nasceram para vencer, vocês nasceram para brilhar. Se vocês escolherem, fizessem a escolha de me obedecer, eu tenho essas promessas para vocês. Não precisa estar correndo de um lado para o outro, em busca para ver se consegue alguma coisa. Não. Deus promete todas essas bênçãos te alcançarão. Está lá na palavra dele, em Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos te alcançarão. Se o inimigo sair por um caminho a te perseguir por 7, vai ter que fugir dentro da sua presença. E não é qualquer um. É Deus dizendo, eu determinarei que a minha bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão te abençoará o Senhor teu Deus. Se você ama a Deus, você se submete a Deus. Tu guarda a sua palavra. Porque quem ama, guarda a palavra de Deus. Quem ama, guarda os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Quem guarda a palavra de Deus, ele evita
tantas e tantas desgraças na vida dele, porque ele se submete à vontade de Deus. Muitas vezes, como você ouviu aí, parece ser algo assim difícil de você entender, mas Deus está falando, mesmo que eu não compreenda. Eu vou crer, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou andar na presença dele, porque eu sei que Deus tem o melhor para a minha vida. Eu quero que em mais este ano você seja abençoado, você seja obediente, você seja próspero, você seja iluminado. E eu não tenho nenhuma dúvida daquilo que eu vou dizer agora para cada pessoa, que os olhos de Deus procurarão os fiéis da terra, e os que andam com integridade, este me servirá. Os olhos de Deus, você poderá atrair os olhares de Deus todos os dias para a tua vida. Se você for fiel a Deus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, diz a palavra dele. E ele prometeu, os meus olhos vão estar sobre você, sobre essa terra, do princípio ao fim do ano. E em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não vou depender de nada daquilo que o Egito aí pode trazer de prosperidade, de riqueza, de fertilidade. Eu não dependo de nada disso aqui. Eu não dependo desse rio aí. Eu sou Deus. Eu posso mandar a chuva dos céus. O momento em que eu quiser abrir os céus, eu abro. O momento que eu quiser fechar os céus, eu fecho. Eu sou Senhor. Eu não devo nada, Deus não deve nada a ninguém. Ele pode dizer, não devo nada para ninguém, absolutamente nada para ninguém. Mas eu estou fazendo a minha promessa para vocês. Eu quero convidar você agora em nome daquele que vive e reina para sempre. Em nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Em nome daquele que fez promessas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a sua descendência. Aquele que fez promessa para mim e para você. E para toda a humanidade. Quando o apóstolo Paulo escreve no Novo Testamento e diz assim, ó, se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós fomos enxertados. Eles, no entanto, rejeitaram. Você aceitou. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero viver a tua bênção. Eu quero viver, Senhor, bebendo na fonte da água da vida. Eu quero viver nesse rio cristalino. E eu quero que de dentro de mim fluam rios de águas vivas. Eu convido você agora para a gente falar com este Deus. Eu agora vou fazer algo que acontece quando Deus age. A palavra dele diz assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces e nem sabes. Eu vou falar com Deus agora, que ele tem coisas tão maravilhosas para a minha vida, quanto para você, que eu nem posso imaginar. Clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces e nem sabes. Pai eterno, eu entro na tua presença agora, porque eu sei que tu vive. Eu sei, Senhor, que tu estás me contemplando e sabe onde eu estou. Eu sei, Senhor Deus, que nessa hora tu podes me ouvir, me enxergar, me sentir e me tocar. E nessa hora, Senhor, pela graça que há no poder de Cristo, eu entro, Senhor, agora na tua casa e pela fé eu posso tocar em alguém que me sentirá neste momento agora, enquanto eu estou te sentindo aqui neste lugar, Senhor. Enquanto eu me coloco, Senhor, diante do teu altar agora, em adoração, louvor e gratidão a um nome tão grande quanto és o teu nome, um nome incomparável, um nome que Deus, o Pai, o exaltou, depois do teu momento de obediência, que tu foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus, o Pai, te exaltou e colocou teu nome acima de teu nome. Senhor Jesus, no teu nome agora, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida de milhares de pessoas que precisam te conhecer, que precisam ser submissas, Senhor, que quem sabe desejam o melhor para a vida deles aqui, mas para isso acontecer, Pai, tu tens uma promessa, se atentamente nós ouvirmos a tua voz e tiver o cuidado de guardar
a tua palavra, os teus mandamentos que tu ordena para a gente. Pai Todo-Poderoso, eu estou orando aqui agora por pessoas que estão doentes, por pessoas que estão oprimidas, por pessoas que estão sobrecarregadas, por pessoas que estão cansadas, Senhor. Oh Deus, ouve a voz do meu clamor, Senhor. Eu sei, Senhor, que tu ouve, porque tu és o Deus que ouviu até o clamor de Sodoma e Gomorra, que subiu até ti. Senhor, imagine agora a gente clamando aqui e usando o nome do Senhor Jesus por vidas que hão de ser resgatadas, que hão de se encontrar contigo, Senhor, que possam ser neste momento tocadas, meu Deus, que possam ser transformadas, porque tu quer transformar o ser humano, Senhor, tu quer mudar a vida do ser humano, Senhor, tu quer mudar para melhor, tu quer dar vida e vida plena, tu quer dar vida e vida de paz, tu quer dar vida e vida com abundância, Senhor, e o único que pode fazer isso acontecer és tu, porque nenhum outro pode dar vida a alguém. Mas tu, Senhor, és o único que tem poder para dar e tirar de quem tu quer. Pois tu és proprietário absoluto de tudo quanto há, de tudo quanto existe. Pai Todo-Poderoso, abençoe neste momento, Pai, a nação onde eu vivo, Senhor. Abençoe, Senhor, para que os pregadores da Tua Palavra tenham liberdade de anunciar a Tua Palavra, Senhor, aonde quer que estejam. Eu estou orando por aqueles, Pai, que sofrem perseguição por pregar a Tua mensagem, por falar da Tua graça, por falar do Teu Evangelho, por falar da salvação dada por Jesus. Eu estou orando aqui, meu Deus, agora por pastores, missionários, missionárias, pessoas que estão levando a palavra de amor, a palavra de salvação, a palavra da vida eterna que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Pai eterno, eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de chegar dentro da Tua presença nessa hora, Senhor, e de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, adorar no Teu nome. Pai, abençoe cada família da face da terra. Oh, meu Deus, abençoe neste momento, meu Pai, as pessoas que estão sentadas à beira do caminho, aquelas que não têm mais força, não têm mais vigor para continuar a sua caminhada. Deus, olha pela Tua misericórdia, Senhor, porque as misericórdias Tuas são a causa da gente não ser consumido diante da Tua presença, porque elas se renovam manhã após manhã, e é grande a Tua benignidade. Pai, o Senhor sabe o melhor para as nossas vidas. E nós colocamos, meu Deus, todos os nossos anseios diante do Teu altar, Senhor. E nós te pedimos, Deus, abençoe o Teu povo na face da terra. Faça um povo, meu Deus, submisso à Tua vontade. Um povo, meu Deus, que possa ouvir a Tua voz e possa discernir a voz divina, a voz de Deus, de qualquer outras vozes, Senhor Jesus, e possa seguir a Ti, meu Deus, que possa seguir o Teu caminho e que possa, meu Deus, ser submisso à Tua vontade e o Teu querer. Pai Todo-Poderoso, eu te peço agora a Tua bênção, meu Deus, sobre todos os povos da face da terra, Senhor. Aonde quer que estejam, eu creio na Tua promessa, Senhor, que Tu tens promessas, dizendo assim, eu vou abençoar você, aonde quer que você esteja. Se submete a mim, e eu vou fazer com que a minha bênção te alcance. Pai Todo-Poderoso, faz-nos a cada dia sermos mais submissos à Tua vontade. Eu oro agora e te peço a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um, que a gente possa sempre ser submisso ao querer e à vontade do Eterno, e a gente possa viver a bênção de Deus aqui na face da terra. Um dia nós deixaremos tudo aqui, mas enquanto a gente viver aqui, Deus promete nos abençoar. E o dia que a gente sair daqui, a gente vai conhecer um lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É por isso que eu falei para você, quem ama a Deus se submete à sua palavra e à sua vontade. Nunca esqueça, foi perguntado para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E ele falou primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus abençoe
na graça de Cristo Jesus. Amém.